Após a revelação feita pelo UOL de que Carlo Ancelotti seria o nome preferido da CBF para assumir a seleção brasileira, uma enxurrada de opiniões tem pipocado na imprensa nacional. De ex-jogadores passando por jornalistas e respingando até nos atuais treinadores brasileiros. E se tem uma coisa que a gente já pode constatar é que nunca um nome dividiu tanto a opinião de quem trabalha com futebol. Se de um lado existe uma vertente que acredita que o Brasil precisa finalmente de um técnico estrangeiro de primeiro nível, do lado oposto estão os que defendem que o Brasil ainda é autossuficiente e deve continuar mantendo a sua tradição de técnicos nacionais. Um nome que está em todos os holofotes devido às suas fortes opiniões durante a Copa, você já conhece, Walter Casagrande. Veja aí o que o Casão pensa sobre o assunto. Eu sei que o Falcão chegou agora no Santos. Eu acho que seria uma dobradinha espetacular. Falcão como diretor de seleções e Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Porque já tem um conhecimento entre os dois, jogaram juntos, são amigos, trabalharam juntos, né? Inclusive, o Ancelotti corria para o Falcão, o Ancelotti era um volante marcador, o Falcão é um gênio da bola, que atacava, defendia, marcava, criava, fazia gol e tudo mais. Então já tem um conhecimento e uma admiração mútua ali. Se for, na minha opinião, para pegar o Ancelotti, eu iria em cima do Falcão para ser diretor de seleções. Eu não pensaria duas vezes. Eu faria essa dobradinha. Na Jovem Pan, o experiente jornalista Vanderlei Nogueira deu outra opinião sobre o tema. Ele tem 63 anos. Na próxima Copa ele terá 67 anos. Não tem mais lugar para colocar troféus e homenagens. Tem quase 30 anos como profissional e é um sucesso mesmo como treinador de futebol. Em maio passado, ele deu uma declaração dizendo que o Real Madrid seria o último clube que ele trabalharia antes da aposentadoria. Claro que as pessoas podem mudar de ideia. Mas eu estou falando tudo isso para dizer que se a CBF estiver pensando no nome dele, a gente sempre tem que colocar com o pé atrás, né? Vai oferecer o emprego errado para ele. Não é essa a proposta que a CBF tem que fazer para o Ancelotti. A proposta que a CBF tem que fazer para o Ancelotti é de diretor técnico. Diretor técnico. Já o narrador Nilson César rebateu. Eu não concordo com o Vanderlei, porque você não sabe se o cara tem perfil para ser o diretor técnico da CBF. Como técnico, a gente sabe que ele é brilhante. E o Brasil precisa de uma coisa nova, um impacto. Uma coisa nova. E o impacto seria um técnico brilhante, nesse nível, né? Tem 3 caras aí que eu acho que causariam impacto, ou 4. Vou citar mais um. Guardiola, muito difícil. Klopp, muito difícil. Ancelotti, que já manifestou interesse, que pode até conversar, mas ele quer ir até a metade da temporada com o Real Madrid. E o Zidane. No de placa da TNT Sports, Bruno Formiga entende que o nome ideal seria outro. Eu entendo que o Ancelotti é a maior grife de todas elas. É o nome, o cara vai desembarcar aqui sendo um recordista de Champions, com contrato com jogadores. O Ancelotti é até um cara, pode não parecer, mas é altamente humano. O livro dele, Liderança, até recentemente tá com a Tainá, inclusive, esse meu livro. É maravilhoso, cara, assim, não tem um depoimento ruim em relação ao Ancelotti. E os caras pediram para depor no livro. Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, caras assim que pediram para falar. O Ibrahimovic, inclusive, se eu não me engano, ele fala que precisaria de um livro inteiro só para falar o que ele tem para falar do Ancelotti. O Cristiano a mesma coisa, então o Ancelotti é uma parada, um sonho. Mas eu acho que pode ser uma boa o Ancelotti, porque tem a questão da ruptura, da língua, essa grife gigantesca também, eu não sei o quanto assustaria todo mundo. Eu queria muito ver o Abel. Mas se entre os jornalistas a aceitação, apesar de não ser total, foi mais positiva, o mesmo não pode ser dito com relação à opinião dos ex-jogadores, que está completamente rachada, a começar pelos ex-companheiros de seleção Ronaldo e Rivaldo. Enquanto o ex-camisa 9, depois de defender Fernando Diniz como novo técnico do Brasil, agora parece apoiar Ancelotti. Mas o mesmo não pode ser dito de Rivaldo, que acha que só o fato de Ancelotti ser cogitado uma tremenda falta de respeito. Eu não concordo e acho uma falta de respeito com
com os treinadores brasileiros que seja cogitada a contratação de um treinador estrangeiro para a nossa seleção. Acredito que temos treinadores capacitados de assumir a seleção brasileira neste momento e fazer um bom trabalho, como Rogério Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Trazer treinador estrangeiro não é certeza que seremos campeões mundiais. Até porque, se fosse certeza, acredito que o treinador estrangeiro gostaria de ser campeão mundial pelo seu país e alegrar sua nação, que com certeza a sua seleção precisa mais que o Brasil, porque apenas nós somos penta. Outro ex-atleta que se manifestou foi Amoroso, atual comentarista dos canais ESPN. Mas você não pode abrir mão, de repente, de uma oportunidade de ter dentro do nosso país treinadores com esse tipo de qualidade, né? O Ancelotti ganhou tudo no futebol europeu, de repente mereceria uma oportunidade. Quem não gostaria de treinar uma seleção brasileira, né? Então eu vejo por esse lado, principalmente porque os jogadores que a gente tem hoje dentro da nossa seleção, 99% jogam no futebol europeu. E o futebol europeu, ele te ensina principalmente a parte tática. E o Ancelotti, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né, no Milan, mesmo que por 10 meses, mas é um treinador que preserva o talento, né? E de tática nem se fala porque conhece como poucos. Então, para mim, eu acho que sairia na frente, né? Por ser um treinador estrangeiro de grande qualidade, acho que o Ancelotti teria essa vaga, na minha opinião. Além de Amoroso, o ex-zagueiro da seleção brasileira e do Flamengo, Juan, também falou sobre o assunto durante entrevista ao Charla Podcast. Se for um treinador estrangeiro de altíssimo nível, do que merece a seleção brasileira, se pode abrir uma possibilidade. Eu acho que a gente tem também no Brasil treinadores capazes de comandar a seleção, né? A gente espera sempre que seja um treinador de alto nível. Aquilo que a seleção pede. Depois, se vai ser estrangeiro ou brasileiro, a CBF vai definir. Acho que não tem que ter esse preconceito. Se eles tiverem a consciência que no Brasil não tem esse nome, vão ter que buscar fora. Mas volto a afirmar, no Brasil também tem bons treinadores capazes de fazer bem para essa seleção brasileira. Se entre jornalistas e ex-atletas a opinião ficou bem dividida, não podemos falar o mesmo da opinião dos treinadores brasileiros. Até mesmo Tite, que deixou a seleção, já chegou a afirmar que teria como preferência um sucessor brasileiro. A minha preferência pessoal, ela é de brasileiro, porém eu respeito, e aí há hierarquia e direção para definir essa situação. Outros 3 técnicos que comandaram a seleção também se posicionaram. O primeiro deles foi o tetracampeão mundial Carlos Alberto Parreira, que disse ao UOL: "Essa história não é nova. Fui indicado para ser treinador da seleção brasileira em 3 oportunidades, depois acompanhei outros treinadores indicados. No meu modo de ver, tem que ser um treinador brasileiro. Quando você considerar que não tem ninguém em condições de dirigir a seleção, o que eu acho que não é o caso, você pode até pensar num estrangeiro. É complicado, a seleção brasileira nunca teve treinador estrangeiro, mas um dia isso pode mudar. Sempre se fala em estrangeiros. Eu acho que eles podem até aportar algumas coisas, mas eu não vejo a necessidade da seleção brasileira ser dirigida por um técnico estrangeiro. Tem que ser alguém que conheça a nossa cultura, que convive no nosso ambiente. Sou favorável que a CBF encontre um nome brasileiro." O técnico do Brasil no fiasco da Copa de 90, Sebastião Lazzaroni, também se posicionou ao UOL sobre o tema. "Acho importante respeitar as conquistas, respeitar a cultura e características do futebol brasileiro. Temos que dar valor a essa escola de treinadores brasileiros. Sou partidário de que a experiência, a bagagem e o conhecimento são fatores importantes para a possibilidade de dar a continuidade dessa história vitoriosa do futebol brasileiro. Sempre o Brasil se caracterizou e foi notório nas conquistas em cima de treinadores brasileiros, comissão técnica brasileira. Acho que o Brasil é referência para todo mundo." E por fim, Emerson Leão, comandante da seleção brasileira em 2000 e 2001, foi o mais enfático a se posicionar contra a possibilidade de um estrangeiro ser o sucessor de Tite. Seria uma calamidade se isso acontecesse para o futebol brasileiro, o desprestígio para toda a classe. Então eu acho que deveria tomar partido. A seleção brasileira está desfeita. O presidente da CBF tem de ter pessoas capacitadas ao lado dele para não fazer coisa errada ou mais coisa errada do que já fizeram. Acho que a seleção brasileira não deve ter treinador estrangeiro. Não precisamos de treinador estrangeiro porque o que nós ganhamos até agora só foi com treinador brasileiro. Já treinei em outros lugares, outros países. Eu não estou contra o treinador estrangeiro. Estou defendendo o treinador brasileiro. Mas e você, de que lado está? Contrataria um treinador estrangeiro para a nossa seleção? Se sim, seu nome seria o de Carlo Ancelotti? Comenta aí embaixo e, se puder, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e se inscreva aqui no Futeboteco se não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.